Queridos, boa noite a todos, que Deus abençoe a sua vida. Quero, antes de tudo, agradecer ao Ministério de Família pelo convite e dizer que eu me sinto duplamente feliz com esse convite. Primeiro porque é a primeira vez que eu vou ministrar na semana de reunião de oração pela família, casado, chefe de família. Para mim é um motivo de muita alegria. Em segundo lugar, porque eu preciso sempre me aperfeiçoar. Em todas as áreas que eu vejo, eu entendo que eu preciso de aperfeiçoamento e não vai ser diferente na minha família. E eu entendo que você também pense assim. Enfim, vamos para a meditação da palavra do Senhor. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia na primeira carta de Pedro, capítulo de número 3, versículo do 1 ao 7. Nós vamos falar sobre procedimentos bíblicos para o casamento. E eu espero ser o mais claro possível aos irmãos e poder também ser edificado com a palavra. 1 Pedro 3, do 1 ao 7, diz assim: mulheres, sede vós igualmente submissa ao vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento da sua esposa. Ao observar o vosso honesto comportamento, cheio de temor, não seja o adorno da esposa o que é exterior, como cabelo frisado, adereço de ouro, aparato de vestuário, seja, porém, o homem interior de coração, unido, incorruptível, trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmo se atraviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido. Como fazia Sara, que obedeceu a Abrão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem, e não temendo perturbação alguma. Marido, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração com a vossa mulher, como parte mais frágil, tratando-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Que o Senhor fale aos nossos corações, mediante a palavra e pelo Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Esse é um texto muito clássico, talvez meio que clichê, para falar um pouco de casamento ou família. Mas quando eu observo a epístola de Pedro, o apóstolo Pedro, ele vai trazer algo muito interessante aos nossos corações. A maioria dos teólogos comentaristas, eles vão dizer que essa carta foi escrita para poder animar aqueles que estavam sendo perseguidos pelo Estado, mais precisamente por Nero e Domiciano, que estavam afligindo o povo de maneira muito brusca. E parece que o tema de Pedro é: vamos fortalecer a igreja que está dispersa pela região da Europa, no sul da Europa, ou da Ásia Menor. Capítulo 1 vai dizer que esses crentes estavam no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e Bitínia, portanto no sul da Europa e na Ásia Menor. Só que quando eu observo esse texto, quando eu observo esse livro, ele trata não somente de um encorajamento para os cristãos perseguidos, ele trata a respeito dos procedimentos que aqueles crentes que haviam migrado da Judéia
para esses lugares como um procedimento que vem de Deus. Lembram em Atos dos Apóstolos, quando Lucas vai narrar a ascensão de Jesus, e ele fala: ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Lembram disso? Atos 1, versículo de número 8. Basicamente a gente pode interpretar esse texto também dizendo: tenham o mesmo procedimento, até os confins da terra. Porque é muito difícil a gente manter o procedimento cristão em meio a um mundo totalmente corrupto. É fácil sermos luzeiros na igreja. É fácil sermos homens e mulheres de bom procedimento, aonde não há nenhum tipo de força que nos consterne a levar esse procedimento às últimas consequências, como por exemplo pecado. É muito fácil. Só que quando eu sou arrastado para uma outra realidade, eu preciso manter o mesmo procedimento. E essa é a preocupação de Pedro. Porque ele faz uma apresentação pessoal no capítulo 1, e eu peço para que você permaneça com a sua Bíblia aberta. Ele fala a respeito de si como apóstolo de Jesus. E ele fala que está escrevendo aos eleitos, isso no capítulo 1, versículo 1. E depois ele vai repetir isso no capítulo 2, no versículo 2, eleitos segundo a presciência de Deus Pai em santificação. E ele vai fazendo todo um arcabouço, todo um pano de fundo, para que ele introduza a respeito do bom comportamento, porque ele começa falando a respeito de Deus Pai, de Jesus Cristo, da bênção que todos haviam alcançado. Mas quando ele chega no capítulo de número 1, no versículo de número 13, uma coisa me chama muita atenção, porque ele vai repetir de maneiras contundentes a respeito do procedimento. Entendam que ele começa apresentando Jesus como a salvação dos eleitos, mas agora ele fala: olha, em resposta disso, vocês precisam também manter um procedimento. Reparem só que a tese que Pedro postula é uma instrução de novo procedimento, ou mesmo procedimento, a partir do versículo de número 13. Ele traz evidências gramaticais de que o comportamento era o alvo principal da carta. Ele estava falando assim: olha, vocês precisam manter o mesmo comportamento que vocês tinham na Judéia, enquanto vocês não estavam sendo perseguidos de maneira nenhuma. Agora que vocês estão na Bitínia, agora que vocês estão na Capadócia, na Galácia, agora que vocês estão no sul da Europa, mais precisamente ali pela região da Turquia, na Ásia Menor, vocês precisam compreender que o procedimento não muda, porque Deus não muda, e o que Ele requer dos seus é que todos os seus sejam santos, assim como Ele é santo. E eu vou provar isso aos irmãos. Olha só, versículo de número 13. Pedro fala: sede sóbrios, tenham sobriedade e esperem. Versículo 13. E ele vai continuar: não amoldeis as paixões da carne, as paixões de antes. E essa palavra paixões dá origem à palavra luxúria no grego. Então o versículo de número 13 vai falar a respeito de estar sendo sóbrio, e o versículo de número 14 vai falar de paixões que vocês tinham, os irmãos que estavam sendo dispersos tinham naquele momento. E essa palavra paixão, ela é uma palavra que dá origem, portanto, à luxúria. E ele continua: para tornar santo nos procedimentos. Olha só, versículo 17 vai falar isso.
tornar santo no seu procedimento. Versículo de número 17 também vai falar a respeito de portai-vos com temor, porque fostes resgatados do fútil procedimento. Olha só, mais uma vez a palavra procedimento. Vocês estavam sendo fúteis no vosso procedimento. Agora vocês têm Cristo, vocês precisam ter o procedimento santificado. Versículo de número 18. E ele vai apelando para que eles tenham fé, procedimento de fé, amar ardentemente, versículo 21, versículo 22, despojar. Olha só que tudo é uma questão de uma ordem, um imperativo que o apóstolo Paulo está colocando, despojar de toda maldade e dolo, capítulo 2, versículo 1. Desejo por alimento espiritual saudável. Nós vamos ver isso também no início do capítulo de número 2. Mas quando Paulo volta a ser enfático a respeito da paixão, no versículo de número 11 do capítulo 2, ele traz agora uma questão mais firme. Olha só, amados, exorto, olha, sejam, porque eu estou exortando vocês, como peregrinos e forasteiros. Vocês não são desses lugares que vocês estão, mas por conta de vocês estarem aí, vocês precisam se abster das paixões carnais, porque essas paixões fazem guerra contra a alma. A alma no grego aqui se descreve como a moralidade advinda de Deus através do sopro de vida. Neste ponto, olha só, Pedro faz uma união entre a abstenção da luxúria e o bom procedimento para dizer que esses atos são ferramentas de Deus para a conversão e glorificação dos gentios. Reparem, amados, exorto-vos, versículo 11, como peregrinos e forasteiros que sois, que vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo o exemplar o vosso procedimento, olha de novo, procedimento, no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós, outros, como de malfeitores, observando-vos a vossa boa obra, o procedimento de novo, glorifiquem a Deus no dia da sua visitação. Ou seja, o que ele está falando? Deus irá visitar vocês, Deus irá visitar os gentios mediante ao testemunho que vocês dão. E isso é muito importante, porque eu quero trazer aos irmãos aqui o desdobramento disso tudo, porque no capítulo de número 3, ele vai ser um pouco mais sucinto a respeito de como é esse procedimento. Reparem só, versículo de número 13 e 14, toda sujeição às instituições, não haver oposição política. Versículo 13 e 14, o uso da liberdade para servir, versículo de número 16, amar e tratar com honra o próximo, versículo de número 17. Versículo ainda de número 17, temer e respeitar o rei, as autoridades. Versículo de número 19, servir com amor todos, inclusive aos perversos. E aí ele começa a falar dessa vida exemplar cristã. Parece que Pedro estava preocupado com o procedimento dos crentes. Isso me leva a entender que muitas vezes a gente está vivendo um procedimento extremamente longe do cristianismo, apesar de nos denominarmos cristãos. E isso esbarra na nossa vida familiar. No entanto, que Paulo ele fala de maneira ele fala de maneira sumária a respeito de serviço, de sujeição às instituições, de amor, de tratar com honra. Mas quando ele chega na família, quando ele chega nos deveres dos casados, ele gasta um tempo mais, ele investe um tempo mais. Por quê?
Porque nós sabemos que lares edificados, que casamentos edificados são base fortes na sociedade. Mas a minha pergunta para você e para mim é: como tem sido o nosso procedimento no nosso casamento? No nosso namoro, para aqueles que estão ainda pleiteando se casar. Como tem sido o nosso procedimento depois de 10 anos de casado, depois de 15 anos de casado, depois de 50 anos de casado? Porque, assim como o apóstolo Pedro está dizendo, vocês não podem mudar o procedimento de vocês, estando em outro lugar, vocês também precisam ter procedimento, não agora ligado ao tempo, mas ligado às escrituras. Ou seja, não importa se tem 1 ano de casado, não importa se tem 3 anos de casado, se tem 10 anos de casado, se você vai fazer bodas de ouro amanhã, o procedimento permanece o mesmo, porque a palavra é a mesma. E aí ele chega para as instruções mais específicas. Ele fala para as mulheres. Ele fala assim: mulheres, sede vós igualmente, porque nos versículos anteriores, ele está falando a respeito de servos. Mas ele fala a respeito de submissão, que não tem tanto a ver com serviço de uma maneira escravatória. A submissão deve ser entendida como aquele entendimento sobre a missão do chefe da casa e o apoio que esse precisa para poder coordenar a casa. Portanto, Pedro está apelando para um bom procedimento por conta das mulheres que entendem que a missão delas é estar do lado do seu marido, suportando e ajudando para que eles possam prover para dentro das suas casas. Mas olha só que Pedro fala uma coisa muito interessante: para que, se o seu marido não conhece, não obedece a palavra, seja ganho sem palavra, por meio do procedimento, mais uma vez a palavra procedimento, da sua esposa. Mas por que Pedro está falando isso? Porque muitos saíram da sua terra natal, em Jerusalém, em Judá, e partiram para aquela região. E muitas mulheres estavam sendo tomadas pelos homens que não conheciam a Deus, que não temiam a Deus, que não conheciam a Jesus Cristo. E Pedro não fala assim: se separem, sai da casa desse homem. Pedro não fala isso. Pedro vai falar assim: olha, tenham o bom procedimento, para que o seu marido observe o seu honesto comportamento, é a mesma palavra, o seu procedimento cheio de temor. Então, um bom procedimento, queridos, para as mulheres, é a compreensão da sua importância e relevância dentro da casa. É entender que a mulher é um suporte fundamental para o marido. Nós estamos perdendo essa noção. Ideologias malignas têm colocado as mulheres em lugares aonde elas não deveriam estar. Mulheres têm sofrido de ansiedade, de síndromes, de um monte de coisa, porque o marido não está protegendo a esposa, e ela não compreendeu que ela deve ser protegida. Mas o texto não para. Olha o versículo de número 3. Não seja o adorno da esposa, que é o exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Essa palavra adorno é cosmos. E cosmos significa mundo. É daí que vem também a questão dos cosméticos. Mas eu poderia com tranquilidade interpretar esse texto dizendo: não seja o mundo dessa mulher apenas coisas exteriores, a estética. Não seja a cabeça dessa mulher, aquilo que ela vive, apenas o adereço do cabelo, o adereço do pescoço, o vestuário. Não seja assim.
Não pense somente no visual, não pense somente na estética, não pense somente nas coisas que são externas, porque é muito maior entender que o homem interior, que a pessoa interior, que o espírito, que o coração unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor para Deus. Trocando em miúdos, o que Pedro está falando? Já viu aquela mulher bonitinha, mas é um poço de ignorância? O que adianta um colar de pérolas, um anel de brilho? Já viu? Vestidinha bonitinha, maravilha, cabelo escovado, né? 180 graus puxando para baixo, não sei o quê. Posso nem olhar para o lado ali, né? Senão ela acha que é para ela. E a pessoa não tem nada por dentro. É equivalente você pegar uma garrafa de água e ver aquela água, aquela garrafa suando por fora e falar: nossa, eu estou com tanta sede. E quando você abre, não tem nada lá dentro. Quem nunca pegou uma garrafa vazia na geladeira que estava morrendo de sede? A raiva que dá. Não é verdade? Porque você está ansioso pelo conteúdo. Mas o apóstolo Pedro, ele vai falar isso, que o mundo da mulher não pode ser reduzido à estética, aquilo que se vê, aquilo que se tem, mas precisa ser de acordo com o espírito, precisa ser de acordo com um homem interior, a pessoa, o indivíduo interior, o espírito, portanto. Pois foi assim também, que assim mesmo se ataviaram outrora as santas mulheres que esperaram em Deus, estando submissas ao seu próprio marido. Como essas mulheres se ataviaram? De coisas interiores, de coisas que são de fato valorosas para Deus. Irmãos, entendam, irmãs, que depois a gente vai descer a lenha nos homens, tá? Não é para você também deixar de fazer alguma coisa para a sua estética, tá? É bênção, tá? A chapinha que eu falei é bênção. Se você quiser também o cabelo mais encaracolado, é bênção demais, seja bonita, mas isso não deve ocupar o seu coração. O que deve ocupar o coração da mulher é o interior dela, porque tudo passa e nós voamos. Aquele corpo que era bonito, escultural no dia de hoje, amanhã não está valendo de nada. Aquele cabelo que era tão bonito caiu e foi embora. O meu nem era bonito e já foi embora também. E é a verdade, já foi, acabou. Porque isso passa. Isso passa. E aí a mulher pensa demais na sua estética, pensa demais nas coisas de fora, pensa demais na questão de estar bem na fita, como a gente fala nos dias de hoje. Mas o mais importante é ter o interior. Mas olha só o desfecho que Pedro traz nesse capítulo de número 3, ou pelo menos na primeira parte do capítulo 3, ele fala assim: como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Aí o negócio fica mais legal. Sabe por quê? Porque agora Pedro invoca uma mulher que foi um exemplo, apesar de alguns erros, e fala assim: olha, Sara obedeceu, Sara creu também, ela saiu da sua terra, da sua parentela, assim como Abraão, e ela foi para um lugar que ela também não conhecia. Mas a questão é que a mulher, ela é compreendida como a parte mais frágil, e ela precisa ser
totalmente assegurada dos seus temores. E Abraão foi um grande homem. Abraão entendeu o seu papel enquanto marido. E ele não trouxe nenhum tipo de temor àquela mulher. O que Pedro está dizendo? Pedro está dizendo: mulheres, fiquem tranquilas, porque os homens precisam assumir as responsabilidades para não temer nenhum tipo de perturbação. Assim como Sara fez. Ela tinha toda a questão de ser submissa, tratava ele com respeito, sim, mas ao mesmo tempo ela não tinha temor, nenhum tipo de perturbação. Versículo 6 vai dizer: a gente está vivendo uma sociedade que as mulheres foram acuadas, e por conta de ser acuadas, elas começaram a revidar. Como é que elas revidam? Movimentos feministas. Movimentos espúrios. E eu não estou falando de movimento feminista que quis igualdade de trabalho, nada disso, não é um feminismo político. É aquele feminismo que exclui o homem. Você não precisa do homem para ser feliz. Aliás, de fato, você não precisa de homem nem mulher, você precisa de Deus. Mas Deus diz na Escritura que não é bom que o homem fique só. Lógico que também não é bom que a mulher fique só. A mulher está acuada, com medo. Por conta de quê? Porque ela não sente mais segurança. Mas agora a gente chega na parte boa. Maridos, permita, e eu me incluo, que sociedade, estou tentando usar um termo aqui menos pesado, de homem frouxo que a gente está vivendo. Que sociedade onde os homens não assumem as suas responsabilidades. Que sociedade que os homens não amadurecem. Outro dia, um tempo atrás, cheguei na casa de um casal, falei assim: oi, tudo bem com a esposa? Falei: cadê o seu marido? Está lá na sala jogando videogame. Ah, legal. Ótimo. Falei: e aí, rapaz, beleza? E aí, headset? Peraí, só um minutinho. Aqui, não, atira ali. Falei assim: meu Deus do céu. Falei assim: você casou com a criança. 30 e poucos anos. Falei assim: está trabalhando? Tá, não. Falei: faz o quê? Só joga. Tem comida em casa? Não, quando eu chego eu faço. Cambada de homem frouxo. O que está acontecendo com a nossa sociedade? Porque assim como o apóstolo Pedro, ele usa essa expressão igualmente para os servos ali, com relação às mulheres, ou as mulheres com relação aos servos, ele fala também para os maridos: maridos, igualmente. O mesmo procedimento. O mesmo entendimento. Você precisa ser bênção, você precisa ser referência. Mas ele não para por aí. Vivei a vida comum do lar. Essa expressão toda no grego é uma palavra só. E basicamente está falando assim: participe da vida da sua casa. Porque a gente, enquanto homem, eu falo de mim só mesmo, também, o que a gente pensa em casa? Descanso. Vou chegar em casa do trabalho, vou descansar. A mulher tem esse privilégio? Chega, ela vai fazer comida. Você sabe fazer um arroz? Se não sabe, compra uma panela elétrica, que aí é fácil. Sabe varrer uma casa? Não sabe pegar nem uma vassoura. Viver a vida comum do lar. Qual foi a última vez que você sentou para brincar com as crianças? Qual foi a última vez que você tirou um tempo para poder escutar a sua esposa?
Ou na hora da faxina, você vai para um quarto mais escuro que tenha na sua casa, para você descansar enquanto a mulher faxina. É óbvio, gente, que a mulher ela tem um trato um pouco melhor. Mas você precisa participar. Você sabe usar um rodo? Usa o rodo. Vai varrendo. O lar deve ser entendido como um local que glorifique a Deus. E uma forma de também moldar o caráter da pessoa. Então o homem, com o seu procedimento, ele vai inculcando na cabeça da mulher que ele é parte essencial do lar, ele é parte essencial da criação dos filhos. Participe, portanto, da vida do lar. Mas não faça isso de qualquer maneira. Pedro vai falar. Com discernimento. Se a gente não faz com discernimento, o que acontece? A coisa boa que a gente faz vira contra a gente. Porque se a gente fala assim, eu varri a casa, a mulher pega e fala assim, então me dá a vassoura aqui. Ela começa a arrastar uma coisa, o outro, vai tirar, tira um entulho, e a gente fala que varreu. Então é com discernimento. Faz um negócio com calma. Não fala nada. A gente precisa ter discernimento até nas palavras, até nas ações. Ter sabedoria é algo que é dado ao homem também, porque a gente usa somente a prerrogativa que a mulher sábia edifica a casa, mas o homem sábio, ele também edifica a casa. Ele edifica a sua esposa, ele fortalece a sua esposa, para que ela possa ser também sábia e edificar a casa. Essa responsabilidade é dada para nós, homens. E ele continua, tendo consideração com a vossa mulher, como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, pois sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida. Ter sabedoria, discernimento e tratar a mulher com dignidade. Se a gente não tem dignidade, como é que a gente trata alguém com dignidade? A dignidade do homem advém não da sua virilidade, como diz o pastor Jefferson no dia de ontem. Não é ser viril, não é mostrar que é um machão, mas compreender que ele tem um papel fundamental de sustentar a sua casa. Homens, precisamos nos despertar. Temos que largar os videogames, as redes sociais. Temos que começar a trabalhar de maneira árdua. Calos nas mãos, precisamos ter. Precisamos fazer do nosso trabalho um lugar que engrandeça o Senhor, mas que traga sustento para a nossa casa. E assim a gente vai tratar também a mulher com dignidade, não só a dignidade de respeito, mas também dar tudo aquilo que ela necessita para viver. Reparem, mulheres, que eu falei necessita para viver, tá? Pega leve com os homens também, porque o bicho está pegando. Está pesado. É trazer dignidade para o seu casamento. Entendendo que os dois, juntamente, são herdeiros da mesma graça de vida. Cristo morreu tanto para homens quanto para mulheres. Os dois vão herdar a promessa, e por isso tem que haver dignidade. Se a gente exclui a dignidade da mulher, a gente está excluindo a dignidade do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. O contrário também é verdade. Se o homem não se torna digno ali para sua esposa, e a esposa não trata com dignidade, ela está jogando fora a dignidade adquirida em Cristo na cruz do Calvário. Mas aí tem um adendo, em último lugar. Quanto tempo você tem orado por alguma coisa e às vezes Deus não responde?
Sabe por quê? Porque as orações são interrompidas. Se você não ajuda em casa, se você não trata a esposa com dignidade, se você não entende que tem que ter consideração, que você tem que ter sabedoria, olha só, para que não se interrompam as vossas orações. E fazendo uma exegese desse texto, a gente vai entender que essa interrupção significa um corte, como se fosse um corte numa árvore. Que a gente dá esse corte com a finalidade de ela não mais produzir nenhum tipo de fruto. Ou seja, Deus mesmo faz o corte nas suas orações e você não recebe aquilo que você pede. Porque é muito fácil ajoelhar, pedir a Deus para que Ele te abençoe no trabalho, para que você tenha mais dinheiro, para que você tenha dignidade, se você não faz nada disso com a sua esposa. Procedimentos bíblicos. Eu sei que é uma palavra um tanto quanto dura, queridos. Eu já vou terminar. Mas eu achei extremamente propícia para os dias de hoje, porque as famílias estão em frangalhos. E sabe por quê? Porque a gente não observa o procedimento correto que nós devemos ter nas nossas casas. A gente não olha para a nossa esposa, você que é mulher, você não olha para o seu esposo, entendendo o seu papel dentro do lar. Os filhos já se perderam. Mas por quê? Porque não há um entendimento de cada papel, cada um tem o seu papel dentro do lar. E a gente precisa urgentemente resgatar isso, porque o mundo está brigando com todas as suas ferramentas e força para poder destruir as famílias. E a gente acha que é só uma briga espiritual. Não, ele está inclusive te usando. O mundo está te usando para destruir a sua própria família. Sabe por quê? Porque ele fala assim, não, você não precisa ser submissa ao seu marido, não. Você também não precisa tratar a sua mulher com dignidade, não. Você não precisa varrer, o que é isso? Isso é coisa de mariquinha. Não varre não, não ajuda não, isso aí é coisa de mulher. E a gente acha que está tudo normal. Precisamos resgatar as nossas famílias, a partir de casamentos com bons procedimentos, com procedimentos cristãos. É fácil? Eu estou começando agora, né? Já vi que não é tão fácil. É difícil. E para não tornar injusto, se eu desse o microfone para ela também, ela ia falar assim, miserável, você é pior do que eu. Então, já reproduzo, tá? Não é fácil não. Um Pedro Felipe incomoda muita gente, 2 Pedro Felipe, 3, imagina. Um Pedro Felipe já incomoda, não tem jeito. Mas a verdade é que a casa é cheia de Pedro Felipe, a casa é cheia de Amandas, a casa é cheia de Everaldo, de Luzia, cheias. Porque são pecadores igualmente, assim como são herdeiros da mesma graça, são igualmente pecadores, e por isso precisam compreender que o seu papel é submissão ao marido, é proteger a esposa, mas acima de tudo é glorificar a Deus. Essa é a tônica do apóstolo Pedro, e eu quero terminar com isso, dizendo que o apóstolo Pedro estava preocupado com o procedimento dos cristãos em outros lugares, e a minha preocupação enquanto pastor é como é que está o nosso procedimento em nossas casas, nos nossos relacionamentos. Você, filho, também, como tem sido o seu procedimento? Enfim, Pedro vai falando da prática do bem, Pedro vai falar de várias coisas, mas ele sempre traz à tona de que o nosso procedimento é uma ferramenta na mão do Senhor para mudar e transformar a vida de pessoas. Eu quero lançar uma palavra, que o seu casamento pode ser um instrumento de Deus para poder mudar a vida de outras pessoas, de outros casamentos. Compartilhe a bênção do seu casamento com alguém, abençoe outras pessoas, e assim a gente
vai glorificando ao Senhor e vai cumprindo o nosso chamado. Vamos orar, agradecendo ao Senhor por essa palavra dura, mas uma palavra pertinente. Em seguida, já quero convidar o reverendo Renato, que vai orar pelos pedidos. E assim que nós terminarmos essa primeira oração, você vai ter a oportunidade de vir aqui à frente. Porventura, se você escreveu o seu pedido, trazer até aqui. Oremos ao Senhor.